Nós vamos agora para o estudo diário do Tânia, da data correspondente à data de 26 de Kislev. Então nós estamos no meio do capítulo 3, depois que explicamos a forma de atuação, de manifestação dos dois primeiros poderes, dos poderes intelectuais da alma divina, Chokhmah e Binah, que eles são pai e mãe que geram os sentimentos e as emoções espirituais que vão surgir e se manifestar a partir deles. Então, agora ele continua nos explicando como nascem, como surgem o amor a Deus, o temor e reverência a Deus, do intelecto e da meditação, da reflexão. Então, ele nos diz que a sechel shebenefesh hamaskelet, שמתבונן ומעמיק מאוד בגדולת השם, איך הוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, וכל הקמי כלא חשיב. Ele nos fala como isso ocorre, porque quando as faculdades cognitivas da sua alma racional, do lado racional da alma divina, se concentram profundamente na grandeza de Deus, ou seja, se você investe o intelecto, medita, reflete de forma contemplativa sobre isso, na grandeza de Deus. E aqui em alguns aspectos da revelação e atuação divina, numa linguagem cabalística, em como ele preenche todos os mundos. Isso faz alusão a uma energia divina específica que vem de forma adequada a cada criatura, a cada ser, ou seja, de acordo com que cada ser e criatura pode comportar, pode captar. Então isso é chamado de Memalé Kol Almin, como Deus preenche todos os mundos. Existe uma outra energia divina mais elevada, que ela não se manifesta interiormente dentro de cada, ou de forma literal interiormente, ela não pode ser captada apenas interiormente por cada criatura e cada ser, porque ela é mais elevada, ela está acima da capacidade de cada criatura, etc. Então essa seria a chamada luz de Sovev Kol Almin, aquela energia divina que transcende todos os mundos. Em contraste com aquela que preenche todos os mundos, essa transcende. Essa não só preenche, mas ela também transcende todos os mundos e universos. Esse é um nível mais elevado na revelação divina. E um terceiro nível mais elevado, porque esses dois primeiros, por mais elevados que sejam e que tenham dentro de si uma energia divina, são uma energia, uma manifestação da luz divina, porém eles têm a ver com mundos, com a criação. Um preenche todos os mundos, o outro transcende os mundos, mas tem a ver com os mundos. Mas existe um nível mais elevado, é aquele que é chamado que em sua presença diante de Deus, tudo é considerado zero, tudo é considerado nulo. Ou seja, esse é um nível tão elevado que diante desse nível, todos os mundos, todos os universos são considerados completamente nulos, uma nulidade, como se nem existissem. Aqui se trata de um nível de revelação divina, de energia divina, não apenas que transcende o mundo, mas tão elevado que os mundos como que desaparecem, como que não existissem diante desse nível, onde aqui fica em evidência apenas o Criador, ou seja, nem havendo, por assim dizer, espaço para se falar em criaturas. Então, quando a pessoa medita e reflete nesses aspectos espirituais elevados, nessas revelações da manifestação divina, cada um no seu plano, etc., Memalé Kol Almin, Sovev Kol Almin, o que preenche os mundos, o que transcende os mundos, aquele que está tão acima que todos os mundos nada representam diante dele. Então se diz que através dessa meditação, mas isso requer uma concentração grande, uma meditação, uma reflexão, etc. Então a partir disso, quando a pessoa investir o seu intelecto da sua alma divina em todos esses conceitos, procurando captá-los, procurando entendê-los, procurando desenvolvê-los, então nolda venitorera midat irat aromemut bemocho machshavto. ליראה ולהתבושש מגדולתו יתברך שאין לה סוף ותכלית ופחד השם בליבו. Ele nos diz
que isso vai despertar um senso de reverência à majestade, nascerá e despertará em sua mente pensante. Ou seja, esse é o conceito de Irat Aromemut. Ou seja, aqui não é apenas medo de castigo, medo de punição, medo de algo, alguém mais forte e poderoso. Não, aqui é um temor reverencial, como uma pessoa muito simples, diante de um grande sábio, erudito, ou diante de uma pessoa muito elevada, que ele se anula, ele tem até medo, vergonha de se aproximar, ele sente a sua insignificância diante da grandeza dessa pessoa. Então isso é um temor, Irat Aromemut, um temor reverencial. Ele nos diz que essa meditação, essa reflexão irá gerar um senso de reverência à majestade divina. Nascerá e despertará em sua mente pensante para reverenciar Deus e sentir vergonha de sua abençoada grandeza. Alguém que se sente até constrangido. O que sou eu, que eu sou tão insignificante diante da grandeza infinita de Deus, que não tem fim nem limite. E isso vai despertar tanto um senso de reverência, como também temor a Deus em seu coração. Temor de contrariá-lo, de contrariar sua vontade, etc. Interessante que aqui ele nos diz que quando se gera sentimentos a partir do intelecto, da alma divina, dos poderes intelectuais, então ele traz em primeiro lugar, porque isso é também a base de tudo, o temor a Deus. Depois ele vai falar mais tarde, agora em seguida ele vai falar também do amor a Deus. Mas ele diz que o básico, o fundamental para iniciar a aproximação com Deus, o primeiro passo elementar está ligado com temor e reverência a Deus. Então isso é a base de tudo. Como nós falamos, aqui se trata desse temor reverencial, num plano mais elevado. Depois de já ter desenvolvido o sentimento de reverência, de temor a Deus, em seguida também se cultiva o amor a Ele. Então, assim se manifesta, ou seja, assim se revelam e se despertam as emoções da alma divina, ou seja, que nesse caso primeiro se desperta, se motiva o temor, para depois chegar também ao amor ao divino. Nos diz, Veshuv yitlahev libo be'ahava aza kerish peyesh, b'chasheika b'chafetza u'tshuka b'nefesh shokeka, ligdulat ein sof baruch hu vehiklot hanefesh. כדכתיב נחשפה וגם קלטה נפשי וגומר וכתיב צמא נפשי לאלוקים וגומר וכתיב צמא לך נפשי. Fala que depois disso, depois que a pessoa já desenvolveu primeiro o temor reverencial a Deus, em seguida continuando a se aprofundar nas ideias, entender a manifestação, a revelação divina no universo e o poder transcendental de Deus, etc. Seu coração se inflamará com amor extasiante. Esse é um tipo de amor que existe em potencial, que a nossa alma divina tem de forma nata dentro de si, mas que para nós estamos acostumados com amor a coisas físicas, materiais, etc. Então, às vezes a gente nem é capaz de imaginar o que seja um amor a nível espiritual, mas tzadikim, com certeza, chegam a esse amor e cultivar, e aqui ele vai usar expressões de versículos bíblicos e do Teilim, dos Salmos, para descrever a força e intensidade desse amor fervoroso a Deus. Depois disso, seu coração se inflamará com amor extasiante, como fogo abrasador. Ele usa aqui algumas expressões em hebraico, com hashiká, com fervor, e desejo, hafitzá, e anseio, teshuká, ou seja, são diferentes expressões que também denotam diferentes aspectos de desejo, de paixão, de amor a Deus, uma alma sedenta da grandeza, da abençoada luz divina, que ele vai trazer à tona todos esses aspectos, todos esses sentimentos na sua alma. E esse é o suspiro da alma, klota nefesh. Como está escrito, minha alma anseia na verdade, suspira, como alguém que está como desesperado, ansiando, esperando, querendo, desejando. E consta, minha alma tem sede de Deus. Consta no outro versículo também nos Salmos, minha alma tem sede de ti. Ou seja, que
através dessa meditação se desperta sentimentos de uma grande sede e anseio por divindade, de se conectar mais a Deus. Ele continua nos falando sobre essa sede, והצמאון הוא מיסוד האש שבנפש האלוקית, וכמו שכתבו הטבעים, וכן הוא בעץ חיים, שיסוד האש הוא בלב, ומקור המים והאיכות מהמוח, כמו שכתוב בעץ חיים שרנון, שהיא בחינת חוכמה, שנקראת מים שבנפש אלוקית. Ele explica de onde vem essa sede. Então aqui ele se utiliza numa linguagem metafórica de como isso era definido pelos sábios, tanto os sábios aqui, como também os mestres cabalísticos. Ele nos fala que esta sede vem do fogo elementar da alma divina, como a gente já falou, que os nossos mestres eles colocavam, seja de uma forma simbólica ou utilizando essa terminologia como metáfora, mas eles colocavam o conceito dos 4 elementos dentro da alma também, dentro da atuação espiritual. Então ele nos diz que essa sede, esse anseio vem do fogo elementar da alma divina, conforme escrevem os cientistas naturais, e afirma similarmente os livros de Kabbalah, do Arizal, o Etz Chaim, que o elemento do fogo fica no coração. Sim, associam o fogo ao coração, ou seja, as emoções, as paixões, desejos, etc., enquanto a água e a umidade estão enraizadas no cérebro. Você fala, o cérebro, o lado intelectual, não é como a gente diz, é mais frio e calculista, então o cérebro está ligado mais com a água, por assim dizer, é fria, enquanto que as emoções, sentimentos simbolizadas no coração, elas estão associadas ao elemento fogo. Já a água e a umidade estão enraizadas no cérebro, como consta em Etz Chaim, seção 50, que Chokhmah é a água da alma divina. E lá, de fato, nesses escritos do Arizal, que como a gente já explicou, não são do próprio Arizal, Rav Yitzhak Luria, mas transcritos pelo seu discípulo Rav Chaim Vital, lá ele fala que Chokhmah, que é a primeira das faculdades intelectuais, está associada e é considerada a água da alma divina. Então, as emoções, os sentimentos ligados ao coração são chamados de fogo, e por isso, assim como o fogo, o fervor, o calor gerado por ele causa sede, então se diz que quando o coração do Yehudi está inflamado, está pegando fogo, por assim dizer, de amor a Deus, isso gera uma sede por divindade, etc. Isso se manifesta quando essa relação com Deus está no plano emocional, sentimental. Enquanto isso se encontra ainda no plano intelectual, então isso flui, mas flui como água, ainda de uma forma fria. Já nos sentimentos, isso se manifesta com grande intensidade, calor humano com muito fervor, isso gera essa sede e essa ansiedade. Então, isso, temor e amor a Deus está ligado com Chesed, com o primeiro atributo emocional. Chesed literalmente se traduz como bondade. O temor, reverência a Deus, está ligado com Gvurá, é derivado de Gvurá, que é traduzido como poder, severidade, rigor, etc. E, na verdade, essas são Tiferet, é uma mescla e uma combinação desses dois poderes, por isso é traduzido aqui como harmonia. E essas faculdades emocionais, na realidade, elas são as principais. As outras subsequentes, as outras 3, 4 subsequentes, na verdade, elas são, por assim dizer, apenas uma extensão, uma continuidade dessas 3 principais. Por isso, aqui ele também, Rav Shneur Zalman, não se detém a explicar a manifestação das outras sefirot na alma divina, dos outros poderes da alma divina, os posteriores, mas, como ele diz, o Shar Amidot Kulam, Hemanfei Aira Ve'ahava Betoldotehem, Como Shenitbaer Bemakom Acher. Todas as outras emoções são ramificações e subprodutos da reverência, medo a Deus e do amor a Ele, como é explicado num outro lugar. E, finalmente, no término do capítulo, agora, ele vai nos explicar também o terceiro poder intelectual de Dat. Ou seja, antes ele falou para nós sobre os chamados pai e mãe, Chokhmah e Binah, que geram os sentimentos, mas ele
parece que pulou o terceiro. Por que ele não fala do terceiro? Então agora ele retoma o terceiro e nós já vamos entender por que ele deixa isso para o fim. Porque nós vamos ver que ele é básico e fundamental no processo de fusão entre o intelecto e as emoções. Isso seria a faculdade de Dat. Vai nos explicar agora no que consiste o Dat, qual é a sua atuação. Terceiro poder intelectual na alma divina. והדת הוא מלשון והאדם ידע את חווה, והוא לשון התקשרות והתחברות, שמקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק מאוד, ויתקע מחשבתו בחוזק, בגדולת אין סוף ברוך הוא, ואינו מסיח דעתו. Traduzindo, ele nos fala que o termo dat denota vínculo e união. É um poder intelectual, mas é isso que vai, ou seja, quando a pessoa se fixa na ideia, quando se fala ideia fixa, está com ideia fixa, quase de uma forma obcecada, quando a pessoa se liga ao assunto, não apenas ela medita e reflete sobre ele, não apenas ela concebe a ideia ou se aprofunda nela entendendo de forma mais ampla, mas mais do que isso, a pessoa fixa o seu foco na ideia e, portanto, dat denota vínculo e união. Inclusive, esse verbo, o mesmo verbo ligado com a palavra dat, é empregado como em Adão conheceu Yadá Eva. Quando se fala que Adão teve relações íntimas com sua mulher Havá, Eva, então a Torá usa o verbo conheceu, que está ligado com dat. Em outras palavras, o conceito de dat denota um vínculo muito profundo, um vínculo íntimo, muito profundo, muito elevado, etc. Então isso envolve concentrar sua mente com um vínculo muito firme e forte. Fixar intensamente seu pensamento na grandeza da abençoada luz infinita, sem perder o foco. Ou seja, não apenas vislumbrar a ideia, não apenas captar a ideia, não apenas entendê-la, mas se ligar e se fixar a essa ideia. Então, conforme a gente explicou antes, mesmo depois que a pessoa já tomou, aprendeu o ponto inicial da ideia, o flash original, que é Chokhmah, ou mesmo depois que ele já desenvolveu em detalhes, etc., que isso teria a ver com a faculdade de Binah, mas ainda se faz necessário chegar ao Dat, ou seja, que a pessoa se concentre, fixe a sua mente, seu pensamento para se unificar, se vincular, e trazer até de forma subjetiva, senão o intelecto que ele aprendeu, sabe, a ideia pode estar lá, mas ele está aqui. Para a pessoa absorver dentro de si, interiorizar de fato aquilo que ele entendeu, de forma que essa ideia acabe impactando as suas ações, acabe despertando as emoções, etc. Para isso é necessário chegar ao Dat. Senão o intelecto fica lá e a pessoa fica aqui. Então, o que vai fazer com que a ideia impacte, influencie a pessoa, então isso é o Dat. Por isso, de fato, a gente fala que as três faculdades intelectuais são chamadas de Shalosh Imot, três mães. Ou seja, para gerar os filhos aqui seriam sentimentos e emoções que vão levar as nossas ações, atitudes, etc. Então não existe aqui apenas os dois primeiros, o pai e mãe, Chokhmah e Binah, mas é necessário também Dat, é necessária essa terceira faculdade intelectual, porque de fato para poder gerar e conceber emoções apenas Chokhmah e Binah, apenas a meditação contemplativa, apenas a reflexão intelectual ainda não é suficiente. Ele nos diz mais do que isso. Isso é muito importante, que af misheu chacham venavon bigdulat en sof baruch hu, hine im lo yekasher da'ato veitka machshavto bechozek ubeatmada, lo yolid benafsho ira ve'ahava amitit, ki im dimyonot shav. Pois mesmo que a pessoa seja muito capaz, intelectualmente, em Chokhmah, em Binah, em captar ideias, em entender as ideias, refletir sobre elas, mesmo que aprecie a grandeza da abençoada luz infinita, da luz divina, com sua Chokhmah e Binah, porém, se não vincular sua Dat, concentrando sua mente com intensidade e consistência, ou seja, não basta apenas
saber, não basta apenas compreender, mas é necessário concentrar a mente com intensidade e consistência. Isso é dad. O foco, não é? Fixar a ideia dentro de si, porque se a pessoa não fizer isso, ela não irá produzir reverência e amor genuíno em sua alma, mas somente ilusões vãs. Ou seja, se a pessoa não se utilizar de dad, se a pessoa realmente não fixar a sua mente nessas ideias e interiorizá-las profundamente, então, por mais que ela medita, reflete, ela tem um grande risco de se equivocar, de ficar apenas num campo fantasioso. Ela vai imaginar que está cultivando sentimentos, etc., mas aquilo vai evaporar, aquilo não vai ter consistência. Por quê? Porque faltou o dad, faltou essa concentração, essa fixação na ideia, que é isso que vai trazer e levar a ideia até os sentimentos, isso que vai gerar, estimular o surgimento, o despertar das emoções, até que isso conduza a pessoa às ações apropriadas. Isso ele conclui dizendo: Ve'al ken hadat u'kiyum hamidot ve'chayutan. Ve'u kolel chesed u'gvura perush ahava va'anafea ve'ira va'anafea. Portanto, dad assegura a sustentabilidade das emoções e sua energia. Então, se diz que sem o dad está faltando tudo, o que vai dar sustentação, o que vai de fato manter, dar energia a todas as ideias que a pessoa captou no seu intelecto, isso seria dad, essa concentração, essa fixação da sua mente, gerando os sentimentos. Por isso se diz que ela incorpora dad, por mais que na faculdade intelectual, ela já incorpora dentro de si chesed e gvura, isto é, ela já tem dentro de si o estímulo para os sentimentos, isto é, o amor e seus subprodutos, e reverência a Deus e seus subprodutos. Então ela, de certa forma, é a que vincula o intelecto às emoções e que vai gerar, estimular o surgimento, o despertar das emoções, e isso é o que vai trazer resultados e consequências na prática, impactando as atitudes da pessoa.